Promessa é dívida. Tô aqui com discussão de artigo científico. Solta a vinheta. É isso aí, pessoal. Se você não tem ideia do que eu estou falando, primeira coisa, dá um pause aqui, volta no artigo anterior que a gente discutiu da última vez, porque esse aqui é como se fosse uma continuação daquele anterior, tá? É uma extensão do conhecimento. Então esse aqui é um segundo artigo que vai trazer um conhecimento um pouco mais profundo para a gente, que eu acho bem interessante. Então, antes da gente falar qualquer coisa sobre qualquer artigo, tanto do anterior como desse, deixa eu só posicionar vocês aqui do que eu estou falando. No artigo anterior, o que a gente viu? Uma limitação do ozônio, tá? Qual foi a limitação? O que os autores avaliaram? No artigo anterior, que a gente discutiu, hein? O ozônio não tem ação em LPS. O que é isso, LPS? É um lipopolissacarídeo. Certo? Lipopolissacarídeo. O que é isso, Carlos? Vamos lá. É uma fração, é uma partezinha da membrana bacteriana. Tá? Então deixa eu só criar essa cama aqui para você, só para você entender essa dinâmica. Tá? O lipopolissacarídeo, então, é uma parte da membrana bacteriana. Ok? A bactéria, quando ela morre, quando ela se reproduz, ela libera essa fração, esse LPS, esse lipopolissacarídeo. E esta fraçãozinha da membrana bacteriana, quando vai para um tecido conjuntivo, quando vai para um tecido vivo, ele promove uma proliferação inflamatória, ou seja, ele promove um processo inflamatório. Ele traz para a região citocinas pró-inflamatórias, principalmente fator de necrose tumoral, interleucina 10. Que são citocinas pró-inflamatórias, tá certo? Compreendido então o que é LPS? É essa fraçãozinha da bactéria que causa um estrago tremendo. O artigo anterior que a gente discutiu mostrou que o ozônio ele não tem ação sobre esse LPS. Então esse LPS ele é muito comum em tratamento de canal, tá? Em processos infecciosos relacionados a tratamento de canal. Então o ozônio ele não tem ação sobre isso, certo? O artigo foi muito claro, mostrando que ele não neutralizou o LPS, ou seja, mesmo você utilizando o ozônio durante o tratamento de canal, o LPS vai continuar ali. Muito bem, esse LPS continuando ali, ele pode ser um problema, porque, como a gente falou, ele pode induzir, ele pode proliferar um processo inflamatório. Ele pode estimular um processo inflamatório, trazendo o fator de necrose tumoral e interleucina 10, certo? Então isso é um problema. Aí o que eu comentei no artigo anterior, que foi a minha promessa, por isso que eu abri aqui essa discussão de artigo científico, falando que promessa é dívida. Que este próximo artigo que nós vamos discutir hoje, ele fala um outro caminho que o ozônio vai agir na presença do LPS. Entenderam? Então, veja, diretamente, a gente já tem a evidência, não só do artigo anterior, a gente tem outros artigos também que mostram essa limitação da ozonioterapia em eliminar e neutralizar o LPS. Já está comprovado que o ozônio não tem ação sobre isso, certo? Mas agora eu vou trazer um artigo aqui bem legal, um artigo simples, tá? Mas bem legalzinho, que mostra a ação do ozônio potencializando o sistema imunológico, e este sistema imunológico terá ação contra o LPS e será capaz de neutralizar o LPS. Entenderam a dinâmica? Então, o ozônio diretamente não tem ação, mas indiretamente sim, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, seguindo aquele esquemão de sempre, tá? Já peço para você aqui ter o like, já peço para você curtir esse vídeo, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, para que a ozonioterapia seja reconhecida como ela deve ser, para que esses cabeça de vento que não acreditam na ozonioterapia entendam que não precisa acreditar em nada, que a evidência científica está aqui,
basta quebrar a preguiça, basta quebrar a procrastinação, sentar e estudar, que é o que você está fazendo aqui comigo hoje, certo? Então me ajuda a curar preconceito, a curar desinformação, levando informação. A gente acolhe, obviamente, todos, coração aberto, a evidência está aqui, é só sentar e estudar, certo? Então, inicialmente, mantendo o esquemão que a gente sempre fez, vou fazer a leitura do trabalho, tá? Pegando os pontos chaves aqui para a gente entender, ok? E aí depois a gente faz uma análise crítica desse trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Trabalho publicado em 2014, ok? De Azuma e colaboradores. É um grupo do Japão, certo? Aliás, o Japão tem vindo com umas pesquisas bem legais, tá? Bem legais. Publicado então em 2014 no Biomedical Reports, certo? Título do trabalho: Efeito anti-inflamatório da água ozonizada em um modelo experimental em ratos. Fechou? Efeito anti-inflamatório da água ozonizada em um modelo experimental em ratos. Então, qual que foi a dinâmica aqui dos caras, tá? Eles fazem uma introdução do que é o ozônio, como que ele, né, a atividade antioxidante que ele traz, né, atuando sobre enzimas antioxidantes, como superóxido desmutase, catalase, glutationa peroxidase. A gente já discutiu isso algumas vezes, vou pular essa parte, tá? Eu acredito que esse preâmbulo que a gente fez aqui já consegue cobrir bem essa parte do trabalho. E vamos para materiais e métodos. Então vamos lá. Os caras usaram então a água ozonizada, certo? Utilizaram então o equipamento para produzir a água ozonizada, usaram então oxigênio medicinal, o gerador de ozônio. A água foi água filtrada. A gente vai fazer análise crítica depois. Vou só descrever o trabalho, tá? Usaram água então filtrada, que ele coloca aqui, né, como tap water, contendo então sódio, cloro, cálcio e magnésio. Então foi feita essa análise química, ponto positivo para o trabalho, que a gente já entende, né, o que pode acontecer ali de reação com o ozônio. Então, bem legal essa análise. Foi feita análise microbiológica também na água e não foi detectada a bactéria, tá? A água estava num pH de 7,1, ok? E essa água ozonizada, depois de produzida, ela foi usada dentro dos 10 primeiros minutos. Então, produziu a água ozonizada, tinha um limite para usar essa água por 10 minutos. Depois essa água era descartada. Então, esse é o modelo, né, de água ozonizada que eles trouxeram. Um modelo experimental, tá? Eles usaram os ratos Balb com 7 semanas de vida. O que são esses ratos Balb? Esses ratos Balbs, eles é uma linhagem de rato muito utilizada em estudos experimentais, porque eles são muito suscetíveis a doenças, tá? Então, é um rato que, desculpem a expressão, é um rato que se ferra bastante com doença, tá? Só que eles têm uma resposta que já é conhecida, já é toda mapeada a resposta imunológica desses ratos. Então, para esses estudos imunológicos, é um modelo experimental de eleição, tá? Por isso que eles utilizam essa linhagem de rato. Ok? Então, assim, é um trabalho, é uma linhagem de rato muito estudada em experimentos para oncologia, para biomedicina, para medicina, para odontologia, né? É uma linhagem, então, bastante comum aí no meio científico, tá ok? Fêmeas, então, com 7 anos de vida, 7 semanas de vida, ok? Então, esses animais, eles foram mantidos ali em uma condição convencional, tá? E usados para o experimento depois de 7 dias que eles passaram, então, pela adaptação ali no meio, ok? Teve aprovação em comitê de ética, tudo certinho. E aí, vamos lá. A avaliação, então, do efeito protetor da água ozonizada na inflamação aguda induzida pelo lipopolissacarídeo. De novo, avaliação do efeito protetor da água ozonizada na inflamação aguda causada pelo lipopolissacarídeo. O que os caras fizeram? Os ratos, então, foram randomizados em 3 grupos. Tá? Primeiro grupo, sem tratamento, não teve tratamento. 3 ratinhos para esse primeiro grupo. Segundo grupo, controle, mais 3 ratinhos para esse grupo. E terceiro grupo, o grupo da água ozonizada, mais 3 ratinhos para esse grupo. Fechou? O grupo controle,
e o grupo da água ozonizada, os ratos receberam a injeção de 1 ml de solução salina para o grupo controle ou a água ozonizada em 10 ppm ou 10 microgramas por ml. Guarda isso que eu já volto nesse ponto também. Tá? Eu até anotei aqui para a gente poder conversar na análise crítica depois. Então, grupo controle foi usada a solução salina, 1 ml de solução salina e a água ozonizada, 1 ml de água ozonizada em 10 ppm, ok? Injetados intraperitoneal a cada 24 horas por 5 dias. Vamos lá. Grupo 1 não teve tratamento, grupo 2 foi o soro, grupo 3 água ozonizada. No controle, que foi a salina, e na água ozonizada, pegaram então 1 ml de soro, 1 ml de água ozonizada, e injetaram 1 ml intraperitoneal do rato, certo? Isso a cada 24 horas por 5 dias. O LPS, ele foi dissolvido em solução salina, ok? 24 horas, atenção aqui, hein? 24 horas depois da última injeção de salina e de água ozonizada, que foi, né, depois desses 5 dias que foi a sequência, todos os ratos tiveram 1 miligrama por quilo de LPS injetado intraperitoneal. Entenderam? Então, assim, vamos lá. Um exemplo, tá? De segunda a sexta, os caras fizeram a cada 24 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por 5 dias, injeção de 1 ml de soro ou água ozonizada intraperitoneal. 24 horas depois do 5º dia, ou seja, no sábado, tá? Eles pegaram os ratinhos, lá que estavam randomizados nos 3 grupos, e injetaram intraperitoneal 1 miligrama por quilo de peso de LPS, intraperitônio, ok? O que eles quantificaram então? Fator de necrose tumoral, pelo método de ELISA, certo? E a atividade da superóxido dismutase. Muito bom, hein? Então viram aqui uma interleucina, uma citocina pró-inflamatória e um antioxidante. O que acontecia com esses dois, certo? Muito bom. Análise estatística, então, usou o método de Tucker e Kramer com um nível de significância de 5%, está tudo dentro. Resultados: mensuração da meia-vida do ozônio dissolvido na água, ok? Houve uma queda do ozônio, isso está na figura 1, então vamos colocar aqui a figura 1 para vocês verem, tá? Vocês percebem então uma queda rápida desse ozônio na água, tá? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico da figura 1. Começou lá em 10 ppm, tá? E meia hora depois a gente já estava com 6, tá? 60 minutos depois já estava com 4. 90 minutos depois com 3. Então uma queda acentuada. Guarda isso que a gente vai voltar nisso na análise crítica. Vamos para o segundo ponto avaliado aqui. Efeito protetor da água ozonizada na inflamação aguda induzida pelo LPS. O que aconteceu? Então, como eu falei para vocês, eles avaliaram o nível de fator de necrose tumoral, certo? E aí a gente vai para a figura 2. Coloca aqui, produção, figura 2 para o pessoal acompanhar com a gente. No grupo da água ozonizada, os níveis de fator de necrose tumoral alfa, tá, em soro foram significativamente menores do que no grupo sem tratamento e no grupo controle. Então, deu diferença estatística significante, tá? Que a água ozonizada produziu menos formação de fator de necrose tumoral alfa. No outro passo, agora a gente vai para a figura 3. No outro passo, que foi a avaliação da água ozonizada na superóxido dismutase, que é um antioxidante, o meio, né, onde foi avaliado, a atividade da superóxido dismutase, mostrou que na água ozonizada, no grupo da água ozonizada, a atividade da superóxido dismutase foi significativamente maior do que no grupo sem tratamento e no grupo controle. Deu diferença estatística também. Então vejam,
Agora, eu vou pedir aqui para a produção colocar as duas figuras uma do lado da outra, tá? Figura 2 e figura 3. O que a gente pode ver? O que a gente pode inferir aqui desse trabalho? Aí a gente já vai para a discussão dele, tá? Que a água ozonizada injetada intraperitoneal induziu uma menor liberação de fator de necrose tumoral, ou seja, uma atividade anti-inflamatória, entre aspas. Tá? E na figura 3 a gente vê a ação da água ozonizada aumentando a superóxido dismutase, ou seja, implementando, melhorando a resposta imunológica. Tá? Aí a gente vai para a discussão. No presente estudo, os níveis de fator de necrose tumoral e atividade sérica da superóxido dismutase foram significativamente diminuídos e aumentados, respectivamente, na água ozonizada quando comparada com outros grupos. Uma vez que a ozonioterapia induz a oxidação do corpo, a atividade de enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, elas são aumentadas subsequentemente ao tratamento da ozonioterapia. Nossos achados podem indicar que a água ozonizada, então, aumenta a atividade da superóxido dismutase, o que, consequentemente, diminui o nível de espécies reativas de oxigênio. Em conclusão, então, concluindo o trabalho, nossos resultados mostraram que a água ozonizada exerce um efeito anti-inflamatório crítico. Além do mais, a água ozonizada ela é útil como uma opção terapêutica para inflamações agudas, pela diminuição do fator de necrose tumoral e pelo aumento da superóxido dismutase. Tá? Nesse trabalho, então, foi só feita a avaliação da superóxido dismutase, mas a gente sabe que o ozônio vai ter ação também sobre catalase e glutationa peroxidase, tá? Aumentando a síntese de ATP, aumentando a oxigenação tecidual, ok? Então, o que eu trouxe aqui para vocês nesse trabalho? Trabalhinho simples, tá? Alguns pontos aqui que merecem discussão, a gente vai fazer isso agora, tá? Mas faz essa balança. Então a gente viu, vamos jogar de novo para o artigo anterior, tá? O ozônio não tem uma ação direta no LPS, ok? Mas ele tem essa ação indireta, modulando ali a resposta inflamatória, melhorando a resposta inflamatória, atuando principalmente nas enzimas antioxidantes e diminuindo as citocinas pró-inflamatórias, ok? Vamos lá, então vamos agora para a nossa análise crítica do trabalho. Alguns pontos a serem discutidos. Usar água filtrada. Para quem me conhece sabe que isso é um viés do trabalho, tá? Importante. Muitas vezes a gente quer facilitar o caminho, tá? A gente quer tornar a terapia simples, certo? Mas, gente, tem coisa que não dá para fazer, tá? Não dá para ficar improvisando nesse nível. O que eu quero dizer? A água ozonizada é um ponto que a gente estuda bastante, tá? Marina e eu, dentro da Ozônio Integral, a gente estuda a água ozonizada há mais de 15 anos, tá? Toda a pós-graduação ela foi baseada no estudo da água ozonizada, no entendimento do protocolo de produção da água ozonizada, e a gente viu a quantidade de variáveis envolvidas na água ozonizada, para a produção da água ozonizada, para que a gente tenha realmente uma substância que promova um efeito terapêutico conhecido, respaldado pela literatura. Essa é a nossa preocupação, tá certo? Então, assim, trabalhar com água filtrada é um viés do trabalho. Ponto positivo, eles mapearam aqui o que tinha na água, então mostraram aqui pra gente que tem o sódio, tem cloro, tem cálcio e tem magnésio. O ozônio reage, tá? O ozônio vai reagir com sódio, com cloro, com cálcio, com magnésio e vai formar subprodutos. Nesta formação de subprodutos nós perdemos ozônio, nós perdemos concentração de ozônio, tá? Aí a gente vai para o segundo ponto, que é cadê aqui? Aí eu já estou indo para o resultado, tá? Que é a mensuração da meia-vida do ozônio dissolvido na água. E ele mostrou aqui, até vou pedir para a produção colocar a figura 1 novamente aqui na tela, a degradação desse ozônio na água. Quando a gente trabalha com água filtrada, com água destilada,
tá? O ozônio vai ter esse jeitão mesmo de degradação. Ele vai degradar dessa maneira mesmo, rápido, tá? O que a gente viu? Aliás, o que nós temos visto nos últimos anos para cá? Quando a gente trabalha com uma água ultra purificada, e aí eu estou falando para vocês da osmose reversa, tá? Como padrão ouro, ou água bidestilada, ou água para injeção, tá? A gente consegue uma concentração maior de ozônio na água e essa água estabiliza, esse ozônio estabiliza por mais tempo, ok? A gente fez essa análise de diversas formas, por espectrofotometria, por teste colorimétrico, diversas formas, ok? E então a água ultra purificada a gente vai conseguir um resultado melhor. Outro viés do trabalho que ele não colocou aqui, ele colocou que ele trabalhou com uma água ozonizada de 10 ppm, tá? De 10 ppm, mas ele não colocou a concentração gerada no equipamento. Como assim? Vamos lá. Quando você coloca a seringa no teu equipamento para extrair o ozônio, gás, você vai ajustar lá no teu equipamento 40 microgramas por ml de concentração. Você vai colocar uma seringa, vai ligar o fluxo, vai encher essa seringa e você terá 40 microgramas por ml nesta seringa. Para a água ozonizada, quando você borbulha o ozônio na água, você não tem a concentração que você colocou no gerador. Para a água ozonizada você tem uma queda, você tem uma perda, ok? O que os estudos mostram? Tanto do professor Bott, que trouxe esse conceito, tá? Como os nossos que nós avaliamos a água ozonizada. Você tem uma perda em média de 75 a 80% desse ozônio. Ou seja, se você coloca lá no teu gerador 40 microgramas por ml, você não vai ficar com os 40, você vai ficar uma média de 8 microgramas. Esse nosso trabalho está publicado em 2014, ele foi publicado em 2014. Tá? Nós tivemos um outro trabalho em 2016, também publicado, trazendo esse protocolo. Um outro trabalho em 2020, também foi apresentado num congresso internacional falando deste protocolo. E temos agora uma sequência de estudos sendo feitas, que está em andamento, baseado neste protocolo. Então, por que eu estou dando essa volta? Porque eu quero dizer para você que está chegando na ozonoterapia, ou para você que já trabalha com ozonoterapia, que ozonoterapia não dá para inventar moda. Ozonoterapia, principalmente em termos científicos, a gente precisa ser o mais reto possível. Eu preciso conhecer as variáveis. Então, a gente não inventa moda. Trabalha com água purificada, tá? Para você ter os melhores resultados, ok? Então, aqui o trabalho usou água filtrada, conseguiu 10 microgramas, não colocou quanto eles colocaram no gerador para chegar nessa concentração, não colocaram como que foi feita essa análise, tá? de concentração, certo? E outro ponto importante, que isso é bem legal para vocês entenderem, principalmente quando vocês lerem algum artigo científico. O trabalho colocou aqui que eles usaram a água ozonizada em 10 ppm, que é parte por milhão. O que quer dizer isso? Se a gente for pegar nomenclatura, se eu trabalhar com o gás, tá? Se eu olhar lá no gerador de ozônio, eu vou ajustar a concentração do gás. Eu vou ver lá, concentração X microgramas por ml. Concentração Y microgramas por ml. Então, 40 microgramas por ml, 30 microgramas por ml. Isso no gás. Ok? Na água, você pode usar tanto ppm como micrograma por ml. Eles são equivalentes, é 1 para 1. Tá? Então, se você coloca aqui no trabalho, que os autores colocaram que usaram 10 ppm, é o equivalente a usar 10 microgramas por ml. É a mesma coisa, não tem diferença, tá? É 1 para 1. Agora, no gás é diferente. Se vocês pegarem algum artigo que utilizou o gás ozônio, tá assim, ó, eles colocam lá 2.100 ppm de gás. Você vai olhar aquilo lá e vai falar, uau, é uma super dosagem de ozônio. Vai ter um tremendo resultado, que é muito ozônio, ainda mais para foco infeccioso, ainda mais para bactéria. Não, não. Veja, a água,
como eu falei para vocês, é 1 para 1. 1 micrograma por ml equivale a 1 ppm. No gás é diferente. No gás, 1 micrograma por ml equivale a 664 ppm. Espera aí, Carlos, bugou a cabeça. Calma, vamos lá. Você vai pegar um artigo, eu posso até trazer um artigo aqui só para explicar isso aqui para vocês, tá? Se você quiser que eu faça isso, bota no comentário aqui, tá? Só para explicar essa questão da unidade, porque isso é bem interessante, é bem importante para você entender o que você vai ler no artigo científico. Porque a nossa proposta aqui, gente, é trazer uma análise crítica sobre artigos, tá? Então, olha só, se você pegar um trabalho que usou lá 2.100 ppm de ozônio, gás, e você vai fazer a conversão do ppm para o micrograma por ml, que é a nossa realidade, tá? Que é o que os nossos equipamentos mostram para a gente. O equipamento não mostra ppm, o equipamento mostra micrograma por ml. Então, 2.100 ppm, qual é o equivalente em micrograma por ml? Então, 1 micrograma por ml equivale a 664 ppm. Então, se vocês pegarem um artigo científico que usou 2.100 ppm, no fundo, ele usou 4 microgramas por ml. Quando você faz a regrinha de 3, vai dar 4 microgramas por ml. É muita coisa? Não. Não. É uma concentração biomoduladora. E aí o ozônio não vai ter ação antimicrobiana, porque não é o foco desta concentração. Essa concentração de 4 microgramas por ml, ela é biomoduladora, não antimicrobiana. Vocês estão entendendo o viés de literatura? Vocês estão entendendo a questão que a gente tem aqui? Então, é leitura crítica. A gente precisa entender o que está acontecendo nos trabalhos para fazer uma leitura crítica, e quando o ozônio for criticado, opa, calma aí. Calma aí. Vamos estudar direito esse negócio, tá? Então, para encerrar aqui a nossa conversa, ponto número 1, não inventa moda. Não inventa moda. Para de usar água de torneira para fazer água ozonizada. Se possível, para de usar água destilada para fazer água ozonizada. Trabalha com água ultrapurificada. Ou osmose reversa, ou bidestilada, ou água para injeção, que são equivalentes, tá? Migra para água ultrapurificada, que você vai ter resultado melhor. E ponto número 2. 1 micrograma por ml equivale a 664 ppm. Então, quando você pegar um artigo científico para ler, faça essa análise crítica do protocolo de ozônio utilizado. E você, se você acompanha o nosso canal, você já vai entender se vai ser efetivo ou não. Fechou? Então, dá um dedão aqui pra gente, segue a gente no canal, dá um like, compartilha, tá? Por favor, vamos potencializar essa ozonoterapia, vamos levar isso para o maior número de pessoas possível, vamos tratar a desinformação, vamos tratar o preconceito, certo? Me ajuda com isso, conto com a tua ajuda e eu te vejo na próxima discussão, gente. Até a próxima!